Hoje nós vamos ver a lei dos senos e dos cossenos. Quando é que nós devemos utilizar essas leis? Um exemplo aqui, ó, quando eu tenho um triângulo que não tem um ângulo de 90 graus, porque a trigonometria básica ela é feita no triângulo retângulo, né? Onde a gente usa lá seno, cosseno e tangente. Quando o triângulo não é retângulo, então nós temos que utilizar, né, ou a lei dos senos ou a do cosseno. Ok. A lei do seno é o seguinte, você observando aqui os lados do triângulo A, dividido pelo seno do ângulo A aqui, B, dividido pelo seno do ângulo B, e o lado C aqui, ó, dividido pelo ângulo oposto, sempre dividido pelo seno do ângulo oposto. E se caso esse triângulo for formado dentro de uma circunferência, a gente pode falar também que dentro dessa relação, que essas divisões aqui pode ser igual a 2 vezes o raio. Mas vamos para a prática aqui para poder estar entendendo isso. Bom, aqui eu tenho um exercício em que eu quero descobrir essa medida aqui, ó, essa distância aqui. Então vamos observar o seguinte. No caso aqui, ó, a distância ela está oposta a quanto? Ao ângulo de 105 graus. Então eu posso falar que essa distância dividido pelo ângulo de 105 graus vai ser igual a esse lado de 5 aqui, dividido pelo seno desse ângulo aqui que eu não conheço. Mas como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 180 e subtrair da soma aqui do 105 mais 130. Então nós vamos ter o quê? 45 graus. Então esse ângulo aqui vale 45. Então agora eu vou utilizar, né, as relações aqui da lei do seno. Observem que a lei do seno ela é muito dependente de ângulos, né? Porque todo o denominador aqui é formado por ângulos. Então, ok. Então, eu vou ter a distância que eu quero dividido pelo seno do ângulo oposto a ela, que é 105, e o 5 aqui dividido pelo seno do ângulo oposto dele aqui, que é o seno de 45. Nesse caso aqui, vamos utilizar uma aproximação aqui, ó, seno de 45 igual a 0,707, ou, né, dependendo da atividade, quando a atividade não fornecer esses valores, a gente vai ter que usá-los na tabela, né? Mas dos ângulos que são notáveis. Então, substituindo aqui, ó, então o seno de 105 ele vale 0,966 e o seno de 45, 0,707. Aqui a gente só vai ter que multiplicar o que? Cruzado. Então eu vou ter 0,707D, que é igual a 5 vezes 0,966, que dá 4,83. Fazendo essa divisão aqui, ó, a distância é igual a 6,83 quilômetros. Né? Então essa distância corresponde aqui a 6,83 quilômetros. Observe que a lei de seno é uma lei muito fácil de utilizar, né? É só trabalhar lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Ok, agora nós temos o seguinte, nós temos aqui, ó, um outro triângulo que está formado dentro de uma circunferência, e observe que eu tenho aqui o lado 10, que vai ser dividido pelo seno de 60 graus, e obviamente, né, como eu quero aqui descobrir o raio, né, que é o que o exercício está pedindo aqui, ó, eu vou igualar isso a 2 vezes o raio. Ou seja, eu vou usar esse finalzinho aqui, ó, dessas relações aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 10 dividido pelo seno de 60, que é igual a 2 vezes o quê? O raio. Então, usamos essa parte aqui, ó. Bom, o seno de 60, vamos usar uma aproximação aqui. Eu também poderia usar né, o seno de 60 graus, que é igual da tabela, que a gente está acostumado a utilizar. Enfim, então eu vou ter 10 sobre 0,86, que é igual a 2 vezes o raio. Multiplicando cruzado, então eu tenho 2 vezes 0,66, dá 1,732, né? Então, meu raio vai ser a divisão aqui de 10 dividido por 1,732. Então, nós temos aqui, ó,
um raio, né, aproximado aí de 5,77 metros. Então, observe que essa parte aqui nós utilizamos o que a gente chama de lei dos senos, que eu já fiz uma ponderação aqui, que ela é muito dependente de ângulos. Bom, lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, nós temos aqui ó, o lado A, então vamos colocar aqui A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno de A. Tá, como que a gente utiliza essa lei aqui, ó? Na verdade é o seguinte, ó, o lado com quem eu começo, ele não aparece do outro lado, ó. Pode ver que do outro lado só ficou o B e o C. Em boa parte dos livros, eles colocam três fórmulas. Eles colocam uma hora iniciando com A, outra hora iniciando com B e com C. Eu utilizo uma só, não precisa apresentar todas as três, não. Porque o que eu preciso saber? Com quem eu começo é quem não aparece do outro lado. O que vai aparecer do outro lado com relação a esse lado que eu inicio? O cosseno do ângulo oposto a ele. Então vamos para uma prática aqui para poder estar entendendo. Olha aqui. Outro detalhe. Será que eu poderia usar a lei do seno aqui, a lei dos senos aqui? A lei do seno que eu comentei anteriormente, ela é muito dependente de ângulos. E aqui eu não tenho nenhum ângulo daqui e nem aqui, eu só tenho esse único ângulo. Então, a lei do seno ficaria difícil utilizar aqui. Então, vamos lá. A grande dica na lei dos cossenos que eu falo é o seguinte, a gente sempre começa com quem tem um ângulo oposto a ele. Ou a gente sempre começa com quem está oposto ao ângulo que eu estou pedindo. Porque às vezes tem lei, né, exercício da lei do seno que a gente vai pedir o ângulo. Aqui no caso eu quero um lado, esse lado aqui, né, que está sendo determinado aqui por x. Então pensa, se o x que eu quero descobrir e o ângulo que está oposto a ele é 60 graus, então o x vai ficar na posição de quem? Na posição do A aqui, ó. E o B e o C vai ser o 50 e 80, não importa a ordem aqui não. Só que 50 e 80 vai ficar do outro lado. Aí vezes o cosseno de quem? O cosseno de 60 graus, que é o ângulo oposto a x, com quem eu comecei aqui. Então, montando vai ficar isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos, que é da fórmula, né? 2 vezes 50 vezes 80. Observe que desse lado aqui eu usei 50 e 80 o tempo todo, ó. E vezes o cosseno de 60 graus. Fazendo os devidos cálculos aqui, ó, 50 ao quadrado, 80 ao quadrado, 12 vezes 5 vezes 80. E o cosseno de 60 graus, ele vale 0,5. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, fazer essa soma e depois subtrair, né? Obviamente, eu vou ter que fazer as multiplicações primeiro. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 8.900 menos 4.000. Então, x ao quadrado igual a 4.900. Aqui, ó, né, o contrário de potência é raiz, então eu extraí a raiz aqui de 4.900, que é 70. Então, o x vale 70 metros. Agora, vamos supor que eu queira encontrar agora o ângulo. Tá, então, da mesma forma aqui que eu tinha um lado com um ângulo oposto, eu comecei com x, aqui eu vou começar com quem? Vou começar com 7, porque o 7... que está oposto ao ângulo desejado aqui, ó. Vamos supor se eu estivesse pedindo esse ângulo aqui, com quem que eu iria iniciar? Com 5. E por aí vai. Então, substituindo esses valores, então eu vou ter 7 ao quadrado, que é igual a o 5 e o 6 vai aparecer aqui, e 2 vezes b vezes c, ou seja, 2 vezes 5 vezes 6. Então, 5 e 6 aparecem o tempo todo aqui desse outro lado, da igualdade. E vezes o cosseno de x. Esse cosseno de x aqui, ele vai ficar oculto aqui até eu descobrir a proporção dele. Então, fazendo as potências aqui, ó, nós vamos ter 49, que é igual a 25, mais 36, menos 60 cosseno de x. Ok. Então, aqui, ó, 25 mais 36, 61. Então, eu posso falar que o 60 cosseno de x é igual a quanto? É igual a 61 menos 49. Então, o 60 cosseno de x é igual a quanto? Igual a 12, porque 61 menos 49 é 12. Então, esse 60 que multiplica o cosseno de x, como ele está multiplicando, ele vai passar como para cá? Vai passar dividindo. Então, nós vamos dividir aqui. Então, nós vamos ter 12 dividido por 60.
E simplificando dá o quê? 1/5. Então, o cosseno de x é igual a 1/5. Se eu quiser determinar exatamente quantos graus tem, então eu vou ensinar aqui um macete como que a gente faz na calculadora científica. Olha, na calculadora científica você vai fazer o seguinte. Quando eu tenho... Se você digitar na calculadora, por exemplo, cosseno de 60, né, seno de 30, aí vai aparecer, né, o 0,5 e tal. Agora, quando eu tenho decimal e quero ir para o ângulo, aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou abrir a calculadora, vou observar se ela está na configuração certa, no DI aqui. Vou clicar na inversa, ou tem calculadora que fica duas setinhas opostas aqui, ou tem um 2ND, dependendo da calculadora, então a gente usa, mas é a inversa. Quando a gente clica na inversa, onde está sendo cosseno e tangente fica com -1. -1 significa o que na matemática? Significa inversa. Então eu vou inverter esse 1/5, que 1/5 dividindo é quanto? 0,2. Então eu vou ver o seguinte, a decimal 0,2 em ângulo vale quanto? Então se eu digitar a inversa, digitar cosseno de -1 e o 1/5 ou 0,2, eu vou encontrar aproximadamente, né, o grau. Então observe que o grau aqui vai ser aproximadamente 78,46 graus, né, se a gente for arredondar. Então é a base desse, né, aproximado desse grau aqui. Então, espero que vocês tenham entendido aí as duas leis, né, de seno e cosseno, e utilizamos elas justamente quando o triângulo não é o quê? Retângulo. Se for um triângulo retângulo, a gente usa a trigonometria básica, que é aquela seno, cosseno e tangente, em que a gente já aprendeu aí. Ok? E também, se precisar de algum reforço no canal, no meu canal também tem uma aula de trigonometria básica. Muito obrigado a todos.